Olá, alunos e alunas, tudo bem? Como passaram? Como é que estão ainda no curso? Tudo certo? Bom, vamos terminar o nosso módulo 2 agora com os conceitos de operação enxuta, ou just-in-time, ou Lean, né? Um conceito muito usual, muito utilizado e que vem aí da teoria aí do sistema Toyota de produção, famoso sistema Toyota de produção, muito utilizado aqui na área de produção e que abordou justamente a questão da qualidade, né? E foi nesse sistema atual de produção que foi criado, né, esse just-in-time, ou seja, como nós chamamos aqui, justamente a tempo ou na hora certa, no tempo certo. O que é esse just-in-time? Essa expressão, o que eu quero na hora certa, no tempo certo? Nada mais do que os meus recursos materiais que eu utilizo na produção. Ou seja, eu não vou trabalhar com estoque. Eu não quero estocar aí quantidades enormes de uma matéria-prima, né, sem ainda eu saber quanto é a quantidade de produtos que eu preciso produzir, que eu tenho que vender. Então, essa é uma primeira filosofia, até que chamamos também just-in-time, uma filosofia, se você entender bem, vamos saber por que disso, né? Que é justamente essa questão de você eliminar aí desperdícios, que leva um custo muito alto para a empresa, né? Então, e leva também um tempo demorado para fabricar algum serviço, algum produto. Então, você tem que eliminar justamente esse desperdício, mas uma eliminação, como diz aqui, planejada e sistemática, levando então a essa melhoria contínua da produtividade e, claro, e da qualidade. Então, vejam, voltando ao tema melhoria contínua, está envolvido com qualidade, né? Eliminação de desperdícios, ou seja, o que eu não preciso, não tenho, para que eu vou usar e me custa caro isso. Refere-se aos processos repetitivos de manufatura, que são uma repetida dos mesmos produtos. Claro, o just-in-time surgiu justamente por o fato do que um engenheiro japonês da empresa Toyota Produção, que criou o sistema Toyota Produção, foi visitar a fábrica Ford nos Estados Unidos, a primeira fábrica, né, de automóveis de produção contínua em escala, né? Ele queria ver como funcionava essa produção em escala, que poderia produzir, então, quantidades de automóveis a mais por dia do que unitariamente, né? Fabricava um automóvel por vez. Então, começou a produção em escala, como nós vemos aí até hoje, né? Então, essa pessoa, o engenheiro, esteve nos Estados Unidos e observou. E quando ele volta, ele observa, ele vê que há um problema muito sério de desperdício de material, né? Desperdício de material, não só material com matéria-prima, mas também de tempo, onde as pessoas demoram para executar uma tarefa, para montar uma peça, para apertar um parafuso. Então, ele começa daí a tirar essa ideia, né, de como fazer as coisas no tempo certo. Não preciso, né, acumular material, estoque, mas sim quando for necessário. Sistemas de produção. Então, o just-in-time ele surgiu, né, dessa manufatura, tendo um sistema de produção. E a característica do sistema de produção que nós temos aqui são duas. Ela pode ser uma produção empurrada com uma produção puxada. A produção é baseada em uma previsão de demanda, né? Ou seja, tudo que eu vou produzir, eu preciso o quê? Saber qual é a minha demanda, né? Ou seja, a demanda, vendas, né? Consumidores. Já tenho pedidos, eu tenho uma demanda de atender aí 100 produtos, realizar de vendas de 100 produtos. Então, eu vou ter que produzir essa quantidade de produtos. Toda produção, então, tem essa previsão de demanda. A produção empurrada significa o quê? Que eu vou produzir primeiro para dispor dos produtos quando ocorrer a venda. Então, ou seja, se eu tenho eu vou produzir aí 200 e começo a vender. Os produtos são empurrados pela previsão de demanda, pelo fluxo de produção. Então, eu suponho, olha, a demanda pode ser, previsão é uma coisa futura, né? Não tenho uma certeza que vai ocorrer, mas devido a alguns fatos que estão ocorrendo, sazonalidades, né, e assim por diante, eu posso prever que vai uma demanda, vou ter umas vendas de X produtos. Então, já começo a produção desses produtos antes da venda deles. É por isso que eu falo aqui que o produto é empurrado para venda. Vamos vender, mas não sei quantos. Como eu não sei quantos são, eu vou ter que produzir muitos, né? Não posso não ter produtos para atender a demanda. Preciso, então, eu produzo sempre a mais. E esse a mais é que vai me gerar um estoque, que é a filosofia just-in-time meio que não concorda. Trabalha
chegar aí, tentar trabalhar com zero estoques. Depois nós temos a produção puxada. No just-in-time, a produção é puxada justamente pela previsão de demanda. Então, ou seja, eu vou ver qual é a demanda que eu tenho, eu vejo a previsão, o início da minha produção, né? Começa lá no final. Então, olha, eu tenho uma previsão de 100, então vou produzir 100, não vou produzir a mais, para, né, não atender a demanda. Ou seja, o cliente vai me dizer que ele precisa do meu produto, ele quer comprar meu produto, aí então eu começo a produção dele. Cada posto de trabalho requisita do posto anterior a quantidade dos produtos e insumos necessários. Então, como funciona aí o just-in-time, nossa produção puxada? Eu recebo, então, primeiro, o lote de produção. Então, eu recebo já um pedido do meu cliente. Então, ou seja, eu sei que eu vou produzir 100 produtos ou 300 produtos, a quantidade que for, porque eu tenho já um pedido. Ou seja, o cliente vai e me pede, eu quero comprar X produtos. Aí eu começo a produção. Aí vem, por isso que fala que começa a produção. E cada posto de trabalho, então, dentro do processo produtivo, eu divido em etapas, cada posto de trabalho vai trabalhar desde o início até o final, seguindo a quantidade específica para produzir aquela quantidade que está demandada. Então, quando nós chamamos aqui, cada posto de trabalho requisito do posto anterior, a quantidade de produtos e insumos necessários, toda a produção ela é dividida em etapas, né? Ou seja, tem pessoas que fazem uma etapa de um produto, outras pessoas fazem outra etapa. Então, ou seja, a anterior, ela vai pedir, vou produzir 10. Então, eu vou lá pedir a minha parte, o que eu preciso para produzir de 10 produtos, eu peço ao meu posto anterior, faça a sua parte que eu estou precisando de 10. E como comunicar isso? Então, o Just-in-Time utiliza dessa metodologia, chama-se Kanban, ou cartões, que registram o que se necessita em um posto de trabalho e que deve ser transportado a outro. Então, ou seja, ponto importante aqui, a divisão de tarefas dentro da produção é tudo dividido. Hoje nós montamos, né, a gente não fica automóveis, né, mas sim se monta automóveis. A montagem de automóveis hoje é puramente just-in-time. Ou seja, em cada etapa, fluxo do trabalho da montagem no automóvel, né, eu tenho uma produção já diária de 100, né, então eu sei o quê? Eu vou ter só de estoque pneus para montar, né, 100 automóveis, baterias para 100 automóveis, né, o chassi para 100 automóveis, a direção, faróis, parte elétrica, tudo para 100 automóveis. E cada etapa vai montar a sua parte específica e assim necessariamente. E o cartão Kanban vai me indicar, né, qual a quantidade necessária. Quando não tem mais a quantidade necessária no Kanban, eu vejo, mas está em falta no estoque, aí se faz um pedido de compra daquele insumo, daquele material, né, para abastecer, mas o pedido, a quantidade certa para atender aquela demanda. São produzidos estoques em excesso. É por isso que facilita muito o Kanban nesse sentido. Eu não preciso estocar aí 300, né, produtos para fabricar aí, que eu acho que vou fabricar 10 ou 20, 40 produtos, né? Ou seja, eu tenho que saber, né, realmente qual é a necessidade de estocagem. Não é, claro, estoque zero, senão para a produção. Mas eu tenho já uma demanda determinada, eu tenho já pedidos, então eu já sei mais ou menos quanto que eu preciso e assim vai funcionando esse sistema just-in-time, ou seja, no momento certo, a quantidade certa que eu preciso para atender os meus pedidos. Isso nós chamamos então da produção puxada. A produção enxuta. O que é isso, produção enxuta? Outro conceito dentro também dessa filosofia do just-in-time, né? Ou manufatura lean, também, manufatura limpa, né? Vem desse outro nome também, requisito. Então, se refere-se às coisas feitas corretamente, no tempo certo, no lugar certo e na quantidade certa, né? Por isso chama-se enxuta, ou seja, pouco é menor, mas feito de uma forma certa, sem tudo no tempo, no lugar e na quantidade correta, sem desperdícios, sem excesso, sem estoque. Uma produção enxuta tem menos desperdício de tempo e recursos, menos escalões hierárquicos, busca de maior produtividade e satisfação dos clientes. Como eu vou trabalhar hoje, esse trabalho está muito com pedidos, né? Porque eu não posso mais estocar, estoque de produto acabado, principalmente, ou estoque de matéria-prima, ou estoque, né, de produtos semi-acabados, isso gera custo para a empresa. É um dinheiro que a empresa está investindo,
na compra daquela matéria-prima, ou produto semi-acabado, ou produto para revenda também, se eu estou estocando muito, esse dinheiro está parado, porque eu tenho que girar, né, o meu lado financeiro, o fluxo de caixa. Então, eu vendendo esse produto, entra dinheiro, ganho minha parte, compro de novo e assim eu giro. Se eu não vender, o dinheiro está parado. Isso me custa caro. Depois eu vou precisar desse dinheiro. Então, são decisões aí que eu tomo para como trabalhar a questão do estoque. O just-in-time, então, busca isso, você trabalhar, ou a produção enxuta, melhor falando, com melhor tempo, utilização dos recursos com menos desperdício. E para isso, claro, quando eu falo aqui em escalões hierárquicos, ou seja, é o tamanho da empresa, né? Se é uma enxuta, então eu preciso ser a hierarquia é menor. Muita hierarquia é muito comando, muito poder de controle, né, com as pessoas. As pessoas têm menos responsabilidade. Então, não, preciso que elas tenham mais responsabilidade, tomem mais decisões. Então, menos escalões gerais para tornar a empresa mais ágil, principalmente nas tomadas de decisões. E aí eu consigo maior produtividade em todas as etapas, em todos os fluxos de trabalho, em todos os processos. E, claro, gera aí uma maior satisfação do cliente, porque eu consigo oferecer um produto de qualidade com preço até melhor. Às vezes um preço justo, porque eu tenho menos desperdício de tempo, menos desperdício de recursos, menos estoques. Isso é custo, menor custo, eu consigo, então, um preço melhor para o cliente. A expressão produção enxuta, ou manufatura lean, também chamamos, é um sinônimo que nós falamos da filosofia just in time, no tempo certo, né, na hora certa, com menos estoque possível. Então, ou seja, qual é essa filosofia? Fornecimento da quantidade certa do produto na hora certa, com nível certo de qualidade, com maior produtividade e menor custo. Então, veja, por que dizemos que é uma filosofia just in time? Nós podemos trazer isso até na nossa vida pessoal, na administração da nossa casa, né? Ou seja, fornecimento da quantidade certa do produto, ou seja, eu quero ter o que eu quero consumir na minha casa, né? Na quantidade certa, não preciso estocar muito. Ou eu quero ter o que eu preciso para levar para minha casa, sempre que eu for comprar naquele supermercado, naquele mercado, naquela loja, né, naquela empresa, né? Na hora certa, naquele momento que eu quero, preciso ter, no nível certo de qualidade, mantenha a qualidade do que envolve. Se você estocar um produto por muito tempo, ele pode se deteriorizar. Nós chamamos também tem a depreciação, né, do produto. Isso afeta a qualidade do produto. Então, se meu estoque é curto, por pouco tempo eu tenho estoque, porque eu sei que nesse período eu vou vender o produto, há uma demanda, né? Então, a qualidade é preservada e isso gera maior produtividade, porque eu consigo, então, utilizar melhor meus recursos, tempo, recursos, tudo, para atender a satisfação do cliente ao menor custo, né? Ou seja, que é um ponto fundamental, né? Esse trabalha muito com relação ao custo do produto ou do serviço que você vende, né? Eu preciso trabalhar sempre diminuindo isso, me tornarem mais, né, competitivo, principalmente. Então, a filosofia de Shintai podemos sim trazer para o nosso dia a dia, né? As empresas buscam muito isso, e é o que nós chamamos hoje de produção enxuta, manufatura lean, just in time. Vocês vão ver que são palavras que estão se relacionadas, né? Envolvem o mesmo tema, né, que a gente está vendo aqui. Quais são as características do just in time? Então, primeiro, obtenção no nivelamento da produção. Então, eu consigo manter o que é uma quantidade produzida, um processo produtivo igual, né? Produzindo sempre a mesma quantidade, aí eu divido por lotes, né? Um lote tem que ser produzido em número X de quantidade. E esse lote ele é iniciado a partir do momento, ó, da demanda. Opa, está pedindo mais produto, então essa demanda, pessoal, pode ser um atacado, um varejo, um ponto de distribuição, porque está diminuindo o meu estoque lá, o consumidor está comprando, eu preciso repor meu estoque, então eu faço um pedido para a empresa. É aí que dá o gatilho que nós chamamos para o início da produção de um lote que é para aquele meu cliente, varejista ou atacadista, ou uma loja, um fornecedor. Então, eu consigo manter o nivelamento da quantidade da produção e mantendo com isso, então, um nível de estoque o mais baixo possível. Novo perfil do trabalhador, porque o Just in Time, como elimina desperdícios, ele também trabalha na questão de saúde e segurança no trabalho. Então, o trabalhador também tem que entrar com essa filosofia de saber de que não usar equipamentos que não são adequados, guardar os equipamentos, limpeza do local de trabalho,
né, que isso afeta também na produção. Então, também muda-se muito um pouco do comportamento aí das pessoas dentro dessa filosofia do Just-in-Time, a responsabilidade que ele tem de não errar, ele não pode errar um produto, errar sua parte da produção, ter quebras, porque não tem um produto em estoque para isso, né, a mais sim para repor. Então, ele tem que ter essa responsabilidade. A fabricação, como eu falei, então, em lotes pequenos, que à medida que vem um pedido de um cliente, pode ser uma outra empresa, né, para fabricar um produto, né? Ou seja, eu começo então a produzir em lotes menores que tornam-se então mais eficientes. A qualidade então na fonte, a obtenção da qualidade na fonte significa o quê? Lembram do processo, a entrada, processo e saída. Então, a qualidade ela começa já nos recursos de entrada, na matéria-prima. Então, ou seja, nos recursos que eu tenho de entrada. Se eu armazenar muito estoque de certos produtos, eles podem se deteriorizar. E aí eu pego ele para usar no processo produtivo, já começo com um recurso, uma matéria-prima defeituosa. Claro que o produto final vai sair com defeito. Então, essa obtenção da qualidade na fonte me ajuda no momento em que eu só recebo o produto que eu quero, no momento certo do meu fornecedor também, né? Ou seja, os fornecedores também, como faz aqui a parceria com os fornecedores, relaciona-se nessa questão. Eles também têm que saber que só vão me mandar os produtos na medida que eu preciso realmente para fabricar um lote que eu já tenho um pedido feito. Então, aí, importância de um sistema de informação, de comunicação entre eles. Hoje, o código de barras ajuda muito nesse sentido, a formação online, né, para saber a medida que eu posso já mandar um produto, um subproduto, uma matéria-prima para aquela empresa, para ela também não ficar sem o produto, como eu falei no início, lá naquela parte. Quantidade certa, na hora certa, no momento certo. Obtenção de setups rápidos. Setups é uma forma o que nós chamamos de quando dentro de uma produção você tem que parar a produção para produzir uma outra linha de produtos. Você utiliza a mesma máquina, o mesmo equipamento, por exemplo, mas você vai produzir agora um produto de uma outra cor, de um outro tamanho, né? Ou que seja seus requisitos diferentes de um produto. Então você precisa parar, dar uma parada, equilibrar as máquinas, mudar a tinta, mudar a receita, né? Fazer um alinhamento, né, digamos assim, no equipamento, para aí poder, então, fazer a produção desses novos produtos que saiu um pedido, um lote novo, um lote. Né? Com essa cadeia, o Just-in-Time facilita na rapidez disso. Vocês terem uma ideia, esses setups, dependendo do produto, pode durar dias. Ou seja, são dias que a fábrica está parada para modificar ali peça, modificar a tinta, modificar o equipamento, a calibragem de um equipamento para poder fabricar um outro produto. Às vezes levavam, claro, dias. Isso é custo para a empresa, que ela não está produzindo e está pagando salários dos colaboradores, energia, todos os recursos que ela precisa, né? E sem produzir para vender. Ou seja, então, a Just-in-Time reduz esse tempo em minutos, em um dia, dependendo do setor, do que for, ela por justamente trabalhar com lotes pequenos. Permissão para paradas de produção. Essa é outra parte da que a gente fala na questão do novo perfil do trabalhador. Eu tenho que lhe dar para ele essa responsabilidade, que é uma filosofia então, do Just-in-Time, de ele olhar já um defeito, algum problema que ocorre durante um processo produtivo, ele pode acionar lá um botãozinho vermelho e fazer uma parada da linha produtiva, porque ele identificou ali um defeito, um problema. Por que deixar passar esse defeito até o final e o produto final sair com defeito? Não, ele tem essa permissão, tem essa responsabilidade, né, de realmente, se for necessário, ele pode parar e corrigir então esse defeito, tirar o defeito e aí continuar depois a produção. O conceito de Kaizen ou melhoria contínua. Kaizen significa melhoria contínua. É o que nós já vimos no conceito, dentro, claro, da linguagem japonesa do Just-in-Time. Então, eles trabalham sempre com isso, buscando melhorias na produção, no processo, né, nessa eliminação cada vez mais de desperdício, identificar desperdício, que esse é outro conceito que vamos ver aí mais adiante. Temos alguns exercícios. O que é um desperdício aí de uma produção? Será que o que pode ser desperdício, o que não é um desperdício, porque eu preciso fazer essa atividade? Será que ela pode ser diminuída, retirada? Então, isso também é outra questão importante de ser identificada dentro do processo, né? O que é realmente desperdício ou não, né?
E aí, claro, o Kaizen, dentro da filosofia Just in Time, busca justamente melhorar sempre a eliminação do que ele pode achar ou não de ser um desperdício. Como exemplo, aí vem a melhoria contínua. O cultivo de respeito pelas pessoas é outro tema importante, de respeitar no sentido de atender, eu passar, já que eu tenho a divisão de trabalho, um fluxo de trabalho, a atividade completa envolve 3, 4, 5, até mais pessoas, o que me corresponde fazer de maneira correta, certa, no tempo certo. Ou seja, eu tenho que entregar essa metade do produto pronto para outra pessoa, colaborador, para ele continuar a produção, eu tenho que entregar em 2 minutos, eu tenho que entregar em 10 minutos ou em 1 hora, na qualidade que está sendo requisitada, eu vou entregar. Então, esse é o respeito que precisa ter entre as pessoas. E o ambiente de trabalho adequado. O Just in Time também trabalha com a questão de limpeza, disciplina, ordenação, cada material guardado no seu respectivo local, dentro do ponto onde ele vai ser usado. A limpeza é importante no ambiente de trabalho, organizar seu material, organizar todos os equipamentos que você utiliza. Isso chama-se do ambiente de trabalho adequado, né? Principalmente trabalhar em equipe, né? Ter todos respeitando a todos. Então, a filosofia Just in Time, ela é hoje muito utilizada, né? Ela é interessante, muito importante, vale a pena até rever, quem sabe até utilizar um pouco na nossa vida, né? Como ela funciona, né? Essa produção enxuta, hoje as empresas estão praticamente adotando, a maioria adota isso, porque realmente busca principalmente, né, essa redução do desperdício, e desperdício é a redução de custos, que para mim tornar uma minha empresa mais lucrativa, eu tenho que diminuir o custo operacional, o custo que envolve o funcionamento da empresa. E o Just in Time justamente vai me ajudar nesse sentido, principalmente no custo de estoque, né, do estoque de produtos. Às vezes o estoque do produto fica lá parado 30 dias, 60 dias. É um dinheiro parado. Isso tem um custo muito grande para a empresa e prejudica a sua eficiência. Muito obrigado, pessoal, por agora, pela atenção. Espero aí que tenham aí entendido um pouco o Just in Time e vamos tentar trabalhar mais adiante um pouquinho. Obrigado aí, até a próxima.